Eu já comentei isso daqui algumas vezes. Antes de começar a mexer com YouTube, com vídeos, eu fui editor-chefe de um site de notícias nerd, um site de cultura pop. Era bem grande, então eu tava sempre ligado nas novidades. E eu lembro quando chegou um release lá da Netflix, bem curtinho, sobre um anime de mitologia grega que eles estavam produzindo. Não tinha quase nada, até o nome da série era outro, Gods and Heroes. E junto tinha esse pôster que vocês estão vendo aí. Nós escrevemos a matéria, eu soltei na página do site lá no Facebook e lembro que bombou demais. Não tinha um trailer, não tinha nem sinopse, não tinha nada. Foi o suficiente para gerar o maior barulho, porque as pessoas gostam de anime e gostam de mitologia grega, então não tinha como dar errado. Eu mesmo fiquei muito empolgado e quem me conhece sabe muito bem por quê. Isso foi em 2019. No ano seguinte veio o trailer já com o nome definitivo, Sangue de Zeus, e por fim a série estreou ali no finalzinho daquele ano, aquele ano maldito. E cara, pra mim, num primeiro momento, foi uma decepção. Minha intenção era maratonar tudo num dia só, mas alguns episódios eram tão arrastados que parecia que eu tava vendo um filme de 3 horas. Eu achei chatão. Pula pra 2023. Eu tenho um canal de mitologia e resolvo dar mais uma chance pra essa série, pra fazer um vídeo de análise. E aí a minha percepção, dessa vez, foi um pouco diferente. Agora, com a chegada da segunda temporada, eu consegui gostar mais ainda. Só que assim, eu ainda tenho as minhas críticas e eu queria fazer um comentário bem honesto sobre isso. Primeiro eu quero dizer que a equipe da Netflix, quando fez o anúncio da série para a imprensa, foi muito sagaz ao usar a palavra anime, porque a gente sabe que a série é uma produção americana, feita nos Estados Unidos. O estúdio responsável é inclusive do Texas, mas claramente tem toda uma influência das animações japonesas ali. Tanto é verdade que os dois estúdios terceirizados que foram contratados para fazer a animação também são estúdios sul-coreanos. É a mesma equipe que produziu os animes de Castlevania, até por isso o traço dessas duas séries é bem parecido. Quando eles optaram por divulgar a série como anime em vez de série mesmo ou animação, eles já conseguiram chamar a atenção de todo um público que consome diariamente esse tipo de conteúdo. Outra impressão que eu tenho é que anunciar como anime, nesse caso aqui, funciona mais do que chamar de animação ou desenho animado, porque daí não corre o risco da pessoa achar que se trata de um programa infantil, o que provavelmente já afastaria uma parcela importante desse público que eles queriam. É claro que existem desenhos animados para adultos, e claro que também existe animes para crianças, mas a gente sabe como funciona a comunidade nerd. Falou de anime, a pessoa pensa logo em alguma coisa assim. Agora, se falou de desenho animado, o primeiro pensamento costuma ser esse daqui. No Reddit tem uma discussão inteira sobre isso e esse comentário aqui mostra bem o que eu tô querendo dizer. Acho que seria bom acrescentar que a estratégia de marketing deles meio que funcionou para mim. Quer dizer, eu ia colocá-lo na minha lista de qualquer forma, porque é mitologia grega, mas quando o vi promovido como anime, isso me fez assistir mais cedo do que pretendia. É isso. Só tem um problema nisso tudo, e é exatamente aqui que eu acho que tá o maior erro de Sangue de Zeus. Ele não se parece com um anime. Quer dizer, visualmente até que se parece sim, especialmente agora na segunda temporada. O episódio ali com o velório dos Zeus, acho que o quarto, tem toda uma sequência de luta que poderia facilmente ter saído de um anime de artes marciais dos anos 80. Isso sem falar dos gigantes, que basicamente foram retratados como kaijus, num visual que não tem absolutamente nada de grego, mas que eu achei bem legal. Então as referências, elas estão ali, você consegue enxergar o anime no quesito visual, mas não na narrativa, e muito menos no texto. É o seguinte, se Sangue de Zeus fosse um mangá, ele certamente seria um mangá shounen, um mangá de batalha. E uma coisa que é muito comum nos mangás de batalha, além das batalhas, é o senso de humor.
humor, os momentos mais leves. O Akira Toriyama fazia isso muito bem. Você tinha momentos extremamente sérios, mas tinha também uma coisa engraçadinha aqui e ali que trazia mais carisma para a obra. E todos os grandes shounens que vieram depois beberam da mesma fonte, seja por um personagem, seja por um mascote, seja por uma piada, sempre vai ter alguma coisa para quebrar o clima tenso, sempre vai ter um respiro, um contraponto. Até Fullmetal Alchemist, que tem algumas das cenas mais tristes e sombrias de todos os tempos, em algum momento vai te fazer rir. E muito. Veja, eu não tô falando que é proibido um anime ser sério o tempo todo. Eu não tô dizendo que toda obra precisa de um alívio cômico, mas é uma coisa que funciona bem para equilibrar as coisas, ainda mais nesse tipo de obra, um shounen que conversa com um público mais jovem e que claramente tem como referência outros animes de batalha, e até se apoia nisso um pouco. O meu grande problema com Sangue de Zeus é que ele se leva a sério demais. Tudo é extremamente tenso e pesado o tempo todo. Em quase todas as cenas os personagens estão sérios, preocupados, é tudo trevas, destruição, morte o tempo todo. Eu acho que os animadores nem devem saber como é o sorriso do pobre do protagonista, porque o miserável nunca sorri. Se não tá com cara de coitado, ele tá preocupado, e se não tá preocupado, ele tá brabo. E isso se estende para os outros núcleos da série também, até a trilha sonora é pesada. Na minha visão, isso cria 3 problemas. O primeiro deles é que aumenta a percepção de que os episódios são longos demais e que nada acontece. E o segundo é que tira o impacto das cenas mais tensas, porque todas as cenas ali parecem ser igualmente tensas. Então não tem um intervalo mais engraçadinho, um momento ali de respiro, e quase não tem momentos de felicidade genuína, momentos de recompensa, quando os personagens são recompensados. Daí que vem a sensação de que o anime não anda, ou que não sai do lugar. O terceiro problema é o mais grave e tem a ver com a personalidade dos personagens, que praticamente inexiste. E olha que a gente tá falando dos deuses gregos, que são figuras já carregadas de personalidade por natureza, que já tem todo um histórico de histórias para trás, milênios de histórias. Nos 2 jogos de Hades, os deuses têm 1000 vezes mais personalidade, e olha que eles são apenas figuras desenhadas na tela, com um texto de diálogo do lado. Falando sobre animações, tem um canal aqui no YouTube mesmo, God School, que faz isso muito bem. Tem uma pegada mais infantil, sim, mas consegue trazer uma personalidade e um carisma que os deuses de Sangue de Zeus, a maioria deles, simplesmente não tem. E isso é outra coisa que me incomoda muito. Todos os deuses são parecidos, todos eles são fortes e bonitos, todos eles são sérios demais. Como consequência, eles não têm carisma, alguns nem personalidade têm, elas meio que se misturam de tão parecidas que são. São basicamente tropos vazios sem consistência. O que diferencia o Hermes do Apolo além da aparência, das habilidades especiais? Nada, até a voz é parecida. Na primeira temporada, eu acho que eles mandaram bem na personalidade da deusa Hera, que foi mais bem trabalhada mesmo, até porque ela tem um certo destaque ali. Na segunda temporada, eu acho que ficou um pouco melhor sim, especialmente o núcleo do Hades, que também é sério demais, mas tem uma motivação mais clara. É um casal que quer ficar junto, e isso funciona porque a gente acaba se identificando com eles. Até tem um personagem ali, no núcleo dos humanos, que eles colocaram pra fazer umas piadinhas, mas eu não acho que deu certo. Ficou faltando um cara mais brincalhão, até mesmo entre os deuses, o próprio Hermes, ou talvez Dionísio, e isso já ajudaria a quebrar um pouco essa seriedade, essa coisa sisuda dos deuses do anime. Eu acho que seria fundamental para a trama. Mitologicamente falando, eu já disse lá no outro canal que eles mandaram bem demais na adaptação dos deuses, mas, narrativamente falando, eu tenho muitas críticas. E essa falta de personalidade de cada um, olhando individualmente, é o que mais me incomoda
de longe. Olha, essa não foi a única vez que a Netflix anunciou um desenho americano como anime. Eles fizeram isso também com Castlevania e com as animações de The Witcher. Eu não assisti os animes de The Witcher, mas no caso de Castlevania, que também se leva muito a sério, eu não senti tanto esse problema, porque ali todos os personagens têm formas e personalidades muito bem definidas, sem falar que o Trevor é um protagonista muito mais carismático do que o Heron, justamente porque ele é um cara brincalhão, meio babaca, que faz ali um contraponto bacana com a personalidade mais séria do Alucard. Então tem um clima mais harmônico. Não é tudo trevas e seriedade e morte o tempo todo. Outra série americana que também meio que se vendeu como anime e consegue trazer esses elementos mais leves muito bem, sem prejudicar a seriedade da história, é Avatar. Até a Lenda de Korra, que tem um clima mais sério do que a série do Aang, consegue te fazer rir em vários momentos. E por isso mesmo são histórias mais carismáticas. E se são mais carismáticas, elas são mais lembradas, conquistam mais fãs, tanto é que até hoje tem gente que assiste, e muito. E eu não acho que seja o caso de Sangue de Zeus, por mais interessante que a série seja, e eu realmente acho que a segunda temporada é muito superior do que a primeira, ela não é marcante, não é uma coisa que você vai se lembrar pelo resto da vida. Como a adaptação da mitologia grega, ela é competente, os caras fizeram ótimas escolhas de adaptação e mandaram bem demais também na ambientação, mas como narrativa, para mim, ela fica devendo em vários aspectos, mesmo com uma melhora significativa no segundo ano. E esse é o meu comentário, mais um que eu tinha para fazer sobre Sangue de Zeus. Foi legal trazer esse tema mais mitológico aqui para esse meu canal. E se você curte animes e mangás, considere ficar por aí, dar uma olhada aí nos outros vídeos, porque eu tô sempre trazendo alguma coisa nova para cá. Por enquanto eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.